mulheres mortas, uma reportagem reveladora e uma verdade assustadora. Oi, galerinha, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Mari Rodrigues e aqui você encontra casos criminais, histórias sobrenaturais e também relatos de seguidores. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like no comecinho do vídeo que me ajuda demais. Se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo. Agora, bora para a história de hoje. Na noite de 7 de maio de 2008, uma senhora chamada Zavana Temelkovska, de 65 anos, estava em sua casa na pacata cidade de Kisevo, no norte da Macedônia. Kisevo é uma cidade tranquila e isolada, onde raramente algo incomum acontece por lá. Naquele dia, Zavana estava de folga do trabalho e passava o tempo em casa aguardando a chegada do filho adulto, Zoran. O clima estava agradável, estava um calorzinho gostoso e ela deixou as janelas da cozinha aberta enquanto preparava algo para comer. No meio dessa rotina tranquila, o telefone de Zavana toca. Quando ela atende, é uma amiga dela do outro lado da linha, perguntando, preocupada, se Zavana estava acompanhando as notícias do rádio. Zavana comenta que não, que estava preparando algo para comer, e essa amiga então conta para Zavana que o seu filho, Zoran, havia se envolvido em um grave acidente de trânsito na cidade e estava gravemente ferido. Zavana largou tudo o que estava fazendo e saiu desesperada de casa à procura de mais notícias do filho. Uma vizinha chegou a vê-la na rua correndo, muito nervosa, perguntou o que tinha acontecido e ela contou por cima que o filho estava machucado e que ela precisava encontrá-lo no hospital. Ela nem tinha carro, ela foi praticamente correndo até o pronto-socorro. Pouco depois, a mesma vizinha que testemunhou Zavana correndo desesperada na rua atrás de notícias do filho foi surpreendida por Zoran, o filho de Zavana. Ele estava ileso, sem nenhum machucado e foi até a casa dessa vizinha atrás da mãe dele. Ele explicou para a vizinha que ele havia chegado do trabalho, estava esperando a mãe para jantar, mas ela não estava em casa. A vizinha contou para Zoran que a mãe dele havia recebido uma ligação informando que ele havia se acidentado gravemente e tinha ido atrás de notícias dele no hospital. Quando Zoran ouviu tudo isso, ele ficou tão confuso quanto a vizinha. Imediatamente ele ligou no hospital atrás da mãe dele, explicou o que havia acontecido, mas o hospital informou que a mãe dele não estava lá, não havia aparecido lá e tampouco havia qualquer vítima de acidente levada para o hospital naquele dia. Zoran ficou realmente muito confuso com tudo aquilo que estava acontecendo. Ele até pensou que pudesse ser um mal-entendido e que a mãe voltaria em breve para casa. Ele aguardou a chegada dela por algumas horas, mas Zavana não apareceu. Sem alternativa, Zoran procurou a polícia e registrou o desaparecimento da mãe. 9 dias se passaram e ainda não havia nenhum sinal de Zavana. Até que no dia 16 de maio, um jornalista da cidade muito experiente, chamado Vlado Taneski, recebeu uma ligação de uma fonte particular. E a notícia era impactante. O corpo de Zavana havia sido encontrado. Ela estava morta, vítima de violência brutal. Ela tinha sido espancada, esfaqueada e estrangulada. O seu corpo apresentava sinais de violência sexual. O cadáver foi enrolado, envolto num plástico e deixado em um lixão ilegal próximo ao estádio de futebol da cidade. O mais intrigante é que os seus pertences de valor continuavam com ela, o que descartou por hora crime por roubo. Quando as investigações começaram, a polícia descobriu que Zavana era uma mulher muito simples. Ela trabalhava como faxineira e não tinha inimigos declarados. Não fazia sentido para eles alguém que quisesse tirar a vida dela daquela forma. Depois que Vlado recebeu essa notícia da sua fonte particular, ele não se sentiu exatamente chocado. Algo naquele crime parecia estranho demais para ele. Talvez Zavana soubesse de algo que não deveria ou levasse uma vida dupla. Algo não batia, então Vlado decidiu investigar mais a fundo. Vlado Taneski era um grande jornalista da cidade de Kisevo. Ele era conhecido por sua coragem como repórter. Ele nasceu em 1952 e veio de uma família bem conservadora.
Ele e os seus outros 2 irmãos receberam uma disciplina muito rígida. O pai de Vlado era veterano da Segunda Guerra Mundial e ele tinha um ótimo relacionamento com o pai. Porém, ele não tinha um relacionamento muito ok com sua mãe. Ele estudou jornalismo na Croácia e aos 21 anos conheceu a esposa, com quem teve 2 filhos. Sua esposa, inclusive, foi a primeira advogada da cidade de Kisevo. Em 2002, o pai de Vlado tirou a própria vida, o que o abalou extremamente. Se não bastasse esse fato, sua mãe foi encontrada morta meses depois do falecimento do pai, após ingerir uma grande quantidade de medicamentos. A morte do pai de Vlado o desestabilizou, ele ficou em choque com esse acontecimento. Porém, ele continuou trabalhando numa rádio local na cidade de Kisevo. Ele conhecia pessoalmente praticamente todos os moradores da cidade e os moradores o admiravam muito, pois durante os seus 30 anos de carreira, ele denunciou corrupção política, irregularidades e abuso de poder, o que lhe rendeu também muitas ameaças por um tempo. Vlado sentia que era a sua obrigação buscar a verdade a qualquer custo. Em 2003, ele foi demitido da rádio em que trabalhava e passou por problemas financeiros. No ano seguinte, a sua esposa recebeu uma promoção no trabalho e se mudou de cidade, levando os 2 filhos do casal. Vlado ficou sozinho, vivendo em Kisevo. Em 2004, ele arrumou um novo emprego em um jornal local e se dedicava integralmente às notícias da cidade. Buscando entender melhor o que havia acontecido com Zavana, Vlado foi com seu caderno de anotações até a casa de Zoran, que contou detalhes do desaparecimento de sua mãe, inclusive sobre a falsa notícia sobre o falso acidente. Vlado anotou tudo, fez diversas perguntas a Zoran e ao final da conversa uma teoria começou a se formar na sua mente, especialmente depois que Zoran contou a profissão de sua mãe. Ao comparar o caso de Zavana com outros 2 assassinatos, Vlado encontrou um padrão. Em 2005, Mitra Simjanoska, de 64 anos, foi encontrada nua com sinais de violência sexual e estrangulamento. O caso dela foi atribuído a outro caso de abuso contra idoso. Alguns jovens assassinaram e abusaram de um idoso e responderam pela morte de Mitra na época. Em 2007, a vítima foi Lubika Likoska, de 56 anos, que também foi encontrada morta com requintes de crueldade e violência sexual. Ambas eram mulheres mais velhas, de condições humildes e trabalhavam como faxineira, assim como Zavana. A morte das 3 senhoras foram praticamente iguais, todas com as mesmas características de violência. 3 dias depois da descoberta do corpo de Zavana, em 19 de maio, Vlado publicou uma matéria bombástica com o seguinte título: Assassino em série solto em Kisevo. Além de sugerir fortemente que os 3 crimes estavam interligados, Vlado fazia uma dura crítica à polícia, alegando que as investigações haviam sido mal conduzidas, inclusive com prisões injustas. A polícia se revoltou com essa matéria publicada, mas os investigadores notaram que Vlado havia levantado dados relevantes, então decidiram reabrir os casos, conduzir com uma nova investigação, agora focada na possibilidade de um serial killer. Enquanto isso, Vlado começou a notar que estava sendo seguido. Quando ele ia entrevistar pessoas, policiais surgiam à distância e ficavam de olho ali no que estava acontecendo. Ele pensou se tratar de uma intimidação, uma retaliação pelas críticas que ele havia feito à polícia e decidiu ignorar. Por volta de 2 semanas após a descoberta do corpo de Zavana, a polícia já havia reduzido a lista de suspeitos para apenas 3 nomes. E eles se sentiam perto de prender o assassino. No dia 20 de junho de 2008, um oficial entrou em contato com o editor de Vlado e comunicou a ele que a prisão do assassino estava bem perto
de acontecer. O editor tentou avisar Vlado dessa informação, mas ele não atendeu as ligações. Então ele chegou a pensar de que Vlado já soubesse do que estava acontecendo e estaria até acompanhando de perto. Enquanto isso, no mesmo dia, a polícia cercava uma casa modesta e, após anunciar sua presença ali e pedir que o morador saísse com as mãos erguidas, um homem calmo e aparentemente confuso abriu a porta e imediatamente foi detido. Minutos depois, o mesmo policial ligou de volta para o editor com a seguinte informação: o serial killer foi preso. O seu nome? Vlado Taneski. O editor ficou sem reação, mas sim, o jornalista que havia denunciado todos os crimes era o assassino. Apesar da imagem de homem tranquilo e sério, a polícia descobriu que Vlado carregava um ódio profundo de sua mãe e, obcecado, ele decidiu vingar-se dela mesmo após a sua morte. O modo que ele encontrou para fazer isso foi matar mulheres que lembrassem a sua mãe, pobres, idosas e faxineiras. A polícia conseguiu encontrar uma foto antiga da mãe de Vlado e percebeu a coincidência da aparência de sua mãe com todas as vítimas. As 3 senhoras assassinadas conheciam pessoalmente a mãe de Vlado, o que ele usou para ganhar a confiança delas e assassiná-las com extrema crueldade. Ele mentiu em sua matéria para despistar a polícia, inventou testemunhas e pistas falsas. Foi até ele quem divulgou a notícia do falso acidente envolvendo Zaron, que fez a Vanna sair correndo de casa atrás do filho. O erro dele foi inserir em sua matéria detalhes que só o assassino poderia saber. Por exemplo, ele mencionou que as vítimas haviam sido estranguladas com fios de telefone deixados no local. Mencionou também a quantidade de facadas, coisa que a polícia nunca divulgou. Isso levantou suspeitas e, com uma amostra de DNA encontrada no corpo de uma das vítimas, a confirmação veio na sequência. Vlado era o criminoso. Ele foi preso, acusado por 2 dos assassinatos, e a polícia já preparava o 3º processo, além de investigar uma possível 4ª vítima. Mas 3 dias depois, após a prisão em 23 de junho, Vlado foi encontrado morto em sua cela. Ele havia se afogado em um balde de água, mesmo dividindo o espaço com outros 3 detentos, que alegaram não ter visto nada. A morte foi registrada oficialmente como suicídio e, com isso, todos os casos foram encerrados. Alguns acreditam que Vlado era inocente e foi morto para encobrir o verdadeiro assassino. Já outros acreditam que os detentos fizeram justiça pelas vítimas de Vlado. Esse foi o caso de hoje. Deixa aqui nos comentários se você já conhecia essa história. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo.